Olá, agora vamos iniciar a unidade 6 com a matéria de fisioterapia em oncologia ginecológica e pós-mastectomia. Os principais cânceres ginecológicos são de mama, colo uterino, do endométrio e do ovário. E quais são as repercussões gerais de cada tratamento? Se a paciente tiver feito uma cirurgia, ela vai sentir dor, ela vai ter pode ter alguma alteração na cicatriz e perda de mobilidade, no pós-cirúrgico. Se a paciente tiver feito radioterapia, ela pode ter alterações teciduais. Se tiver feito quimioterapia, pode ter fadiga, neuropatia e uma redução funcional, perda de força, perda de mobilidade. E a conduta vai depender da fase clínica dessa paciente. Então, pós-cirúrgico recente, vai ser uma conduta. Ela já fez cirurgia há mais de um ano, é outra conduta. A radioterapia, ela começou a radioterapia agora. Ela já fez 50 sessões de radioterapia, é outra conduta. E a quimioterapia da mesma forma. A paciente está fazendo quimioterapia há anos. É uma conduta muito diferente de quem está começando uma quimioterapia agora. E como é que a fisioterapia vai se encaixar na oncologia? Por meio da prevenção e o tratamento das complicações funcionais que eu acabei de falar, e a atuação vai ser conforme a fase do tratamento, obviamente que já expliquei. E os principais objetivos e como é a atuação fisioterapêutica. A avaliação pré-tratamento. Nós vamos orientar sobre o que esperar do pós-operatório ou das sessões de radioterapia e quimioterapia. O que a gente vai... A gente tem que conversar com o paciente, explicar para ele. Olha, depois do pós-operatório, isso pode acontecer. Depois da da quimioterapia, isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, eu estou aqui para te dar um suporte, para te dar um apoio, para que a gente diminua essa repercussão sobre a sua funcionalidade. Outro objetivo importante, fortalecimento pélvico. Nós vamos ajudar na sustentação, aumentar essa sustentação dos órgãos e controle dos esfíncteres urinário e fecal, que pode ser perdido tanto por causa da cirurgia ou por causa dos outros tratamentos. E manejo de cicatrizes e aderências, quando faz cirurgia. Vamos usar terapia manual e recursos físicos para soltar os tecidos rígidos. Podem ser tanto da cirurgia ou da pelve também. E prevenção e tratamento de estenose vaginal, que é o estreitamento ou encurtamento do canal vaginal, que pode acontecer após um tratamento oncológico. Nós vamos orientar e acompanhar o uso de dilatadores vaginais para reduzir as dores nas relações sexuais ou até para fazer um exame, por exemplo. Às vezes a paciente tem uma estenose vaginal tão considerável, tão grande, que para fazer um exame ginecológico ela não consegue. Então, nosso tratamento com ela é muito importante. E o controle do linfedema, que é muito comum após um tratamento oncológico. Como é feita a avaliação fisioterapêutica? Por meio da história clínica, como é a história familiar dela também é importante para a gente conhecer, se ela já fez algum outro tratamento, se ela tem fadiga, dor e como é que está a capacidade funcional dela, amplitude de movimento e força global, não só de algum membro, se ela tiver feito aplicação da quimioterapia num membro específico, só em um, não interessa, é global. Se ela tem edema ou linfedema, como é que está o aspecto da pele dela, como é que estão as funções urinária, intestinal e sexual quando for pertinente, tá? Não precisa ficar perguntando ou avaliando tudo isso se a paciente não tiver queixa. E linfedema. O que é o linfedema? É muito comum, mas é importante a gente saber o que é. É o acúmulo de líquido rico em proteínas nos tecidos, que vai causar inchaço crônico, geralmente nos braços ou nas pernas. Ele acontece quando o sistema linfático sofre algum dano, algum bloqueio, ou tem falhas congênitas, impedindo a circulação correta da linfa. Pode surgir após cirurgia ou radioterapia, e vai avaliar o risco. O risco vai ser conforme a extensão do tratamento e as características individuais de cada mulher. O que tudo isso quer dizer?
Às vezes a paciente, após o tratamento oncológico, tanto a cirurgia ou a radioterapia, ela pode ter um inchaço que não passa. Ela pode fazer massagem, que eu esqueci o nome agora, pode fazer a terapia com bandagem, drenagem, que eu queria falar. Ela pode fazer drenagem, pode colocar bandagem, pode fazer tudo, mas esse inchaço não melhora. E aí, é só inchaço? Vamos avaliar para ver se não é um linfedema? É muito importante que isso seja diagnosticado de forma correta. Então, como é que ocorre essa identificação precoce? Então, aumento do volume, do peso, né, a tensão do membro, vai causar uma perda de mobilidade, que a própria paciente vai relatar isso para você. Olha, tá muito pesada essa perna, esse braço, tá difícil de movimentar. E as medidas objetivas quando for possível. Então, você pode medir a circunferência do membro para avaliar se o tratamento está tendo um bom efeito ou não. E avaliar também pele, sintoma e evolução. E qual é o tratamento? Qual é o padrão ouro para linfedema? É a terapia física complexa, e também chamada de terapia complexa descongestiva. Esse método combina drenagem linfática manual especializada, não é qualquer drenagem linfática, não é qualquer massoterapeuta, qualquer fisioterapeuta que sabe fazer, é uma massagem, é uma drenagem especializada. Os cuidados com a pele, porque às vezes a pele fica tão esticada que ela pode ter pequenas rachaduras, né? Isso é muito doloroso para a paciente. A gente tem que ter muito cuidado com a pele desse tipo de paciente. Fazer um enfaixamento compressivo, que também é uma técnica específica, não é só, eu vou colocar uma faixa aqui e apertar, não é só isso. É uma técnica muito bem feita e especializada. E exercícios específicos para reduzir o inchaço e melhorar a circulação linfática. Então, atividade, por exemplo, a perna. A paciente tem uma perna com linfedema. Então, caminhada e exercício para a panturrilha são essenciais. Não tem escolha, é necessário. Exercícios miolinfocinéticos, que são movimentos e contrações musculares feitas com o membro enfaixado, né? Depois de ter feito a drenagem, depois de enfaixar, tem que fazer esses exercícios para ativar a bomba natural que empurra a linfa, que é a panturrilha, né? Essa bomba natural. E cuidados com a pele. Hidratação, inspeção rigorosa para evitar rachaduras, como eu falei, e feridas que abrem porta para infecções, né? Que é muito grave. E como é que é a fisioterapia no pós-mastectomia? E o que é a mastectomia, né? É a cirurgia para quem teve câncer de mama. Às vezes vai retirar a mama toda, ou só uma parte, né? Os graus, né? Não vai diferenciar tanto no tratamento. Mas como é que a fisioterapia entra nesse pós-mastectomia? Primeiramente, tem que iniciar o mais rápido possível, tá? O quanto antes você conseguir iniciar o tratamento para essa paciente, melhor. E vamos lá, o que a gente tem que avaliar, o que a gente tem que fazer? Primeiro, avaliar a amplitude do ombro. Por quê? Se a cirurgia foi feita na mama, obviamente os tecidos, principalmente a parte muscular, vai influenciar no movimento do ombro. Então, às vezes ela não vai conseguir movimentar o ombro, ela vai ter medo. Então, é muito importante a gente avaliar essa amplitude de movimento. Nós podemos auxiliar na diminuição da dor, na liberação cicatricial para melhorar essa amplitude de movimento, para diminuir a dor. Podemos também trabalhar na prevenção do linfedema no membro superior, né? Deu o exemplo da perna, mas é muito comum após mastectomia, após uma mastectomia, a paciente ter linfedema no braço, por causa da cirurgia em si, porque mexeu nos gânglios linfáticos dela, mexeu na linfa, e aí tá juntando líquido demais no braço dela e tá ficando muito inchado, que não passa, né? O inchaço crônico. E aí a fisioterapia pode ajudar nessa prevenção do linfedema. E como, né? Com a progressão de exercícios, conforme a cicatrização e a liberação médica. E como eu falei, a fisioterapeuta ajuda muito, é extremamente essencial
para evitar o medo, né, o medo excessivo do movimento. Às vezes a paciente fica com tanto medo de sentir dor que ela não quer mexer o braço. E aí vai aumentando ainda mais a aderência cicatricial, até pode gerar até um encapsulamento do ombro, o paciente não mexe nada. Então, o nosso papel, tanto no pós-operatório, né, ginecológico, quanto na oncologia, no pós-operatório, pós-tratamento oncológico, é isso. Nós temos que ter esse olhar mais sensível voltado para essas pacientes que passaram por um momento tão sensível e que a parte feminina dela foi afetada. Então, o fisioterapeuta tem que ter esse carinho com essa paciente, mais do que, né, claro, gestantes também tem, ou pacientes que só têm incontinência urinária, todos esses pacientes precisam de um olhar mais atencioso do fisioterapeuta, porque, como eu falei na primeira aula, é uma área da fisioterapia, né, a parte ginecológica, é uma área com muito tabu. Então, a mulher, para aceitar ir até você, ela tem que quebrar muitas barreiras, né? Às vezes precisa ter uma intimidade muito grande, porque o tratamento, principalmente quando vai trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, né, tem que ter uma intimidade grande com o fisioterapeuta. E aí, se você for grosseira, se você tratar rispidamente, o paciente vai embora. Você precisa ter um olhar carinhoso, acolher, né? Uma atitude acolhedora com essas pacientes. Então, espero que vocês tenham gostado das matérias e por hoje é só. Obrigada.